paz, viajantes dessa nave chamada Vida, 100 mil despertos e despertas, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Madama, sua bruxa favorita aqui do YouTube. E hoje estamos aqui para fazer mais uma leitura geral e intuitiva, sem tempo para quando você chegar neste vídeo ter uma mensagem aqui para você. Ai, estou com um pouquinho de dor de garganta, mas bora lá. Gente, eu dei uma organizada ontem nas playlists do canal, tava colocando os títulos a modo Deus dará e sem as bio e tudo certinho. Ontem eu arrumei tudo, tá bonitinho. Vamos arrumar a casa, né? Vamos arrumar a casa, vamos arrumar a bagunça. A sacerdotisa. A bruxa, que é o mago. O imperador. Fundo do deck, a temperança. A torre já quis saltar aqui, vou aceitar. O rei de ouros. O mestre. A rainha de paus. O louco. Quatro de ouros. A imperatriz. O eremita. O rei de paus. O 8 de copas. A rainha de espadas. 3 de paus. Rei de espadas, ó, tem um casal aqui, dois casal, o rei e a rainha de paus, o rei e a rainha de espadas. A imperatriz e o imperador. Sete de ouros. Oito de paus. Fundo do deck, 7 de paus. Vamos ver se vem alguma coisa. Essa energia da sacerdotisa na mesa, a sacerdotisa ela é alguém que ela vive muito pra dentro, é uma energia pisciana, né? É alguém que vive muito pra dentro das suas emoções, pra dentro do seu mundo. É alguém que tem muita dificuldade em comunicar. E a energia do jogo parece que ela tá assim, eu quero ficar em silêncio. Eu quero ficar quieta no meu canto, eu não quero falar, porque se eu falar, vai gerar uma torre.
a casa vai cair aqui. Se eu abrir minha boca, a casa vai cair. Então, eu sinto que alguém está tentando ser muito racional numa situação, alguém está tentando ser muito pé no chão, né? Eu tô buscando me isolar. Eu tô buscando ficar o máximo de tempo que eu posso sozinho. Eu tô buscando ficar o máximo de tempo que eu posso focado em trabalho, criando, focado em dinheiro aqui, focado em trabalho. Porque se eu tirar o meu foco nesse momento disso e eu colocar o meu foco aonde a energia tá me chamando e eu botar a boca no trombone, eu vou gerar uma torre, né? E muitos de vocês aqui, vocês podem até estar querendo que essa torre caia, né? Nem sempre a torre ela vem como uma energia inesperada. Às vezes tudo que a gente quer na vida é que caia uma torre. É que alguma coisa aconteça e mude uma situação, uma dinâmica da qual a gente não tá mais conseguindo dar conta, né? Por que eu não tô conseguindo dar conta? Porque às vezes se eu falar o que eu penso, se eu me impor aqui como um imperador, que eu sou, né? Que a energia que veio aqui é do imperador. Se eu me colocar numa situação como o imperador que eu sou, eu vou começar. É uma atitude, eu vou manifestar uma situação aqui da qual eu não vou ter como voltar atrás, né? Então, eu sinto muito forte nesse jogo uma energia de cautela. Alguém aqui tá muito cauteloso, alguém aqui tá controlando muito o que fala, as próprias ações, as próprias opiniões, porque sabe que está sendo observado em cada passo, que está sendo observado em cada ação. E qualquer pisada em falso, qualquer atitude aqui não muito organizada, não muito bem pensada, pode gerar um holocausto. Tem, ó, eu não sei, eu ouvi aqui que para alguns tem uma situação da qual você está planejando ir embora, mas você está planejando ir embora dessa situação em silêncio. Você não está contando nada para ninguém. E aqui é o melhor que você faz. Guarda para você até você conseguir resolver a situação, né? Mantenha o sigilo total, porque para alguns aqui existe a possibilidade de mudança e de viagem. 8 de paus. Existe a necessidade aqui de deixar uma situação para trás. Só que é engraçado porque é como se você estivesse lidando com várias coisas ao mesmo tempo. Alguém aqui tá fazendo um verdadeiro malabarismo. Tipo assim, eu não tô tendo tempo de sentar para resolver uma coisa. É como se você estivesse lidando com umas 5 coisas ao mesmo tempo, coisas do passado que retornam, coisas do momento presente, coisas que você já tem que decidir pro futuro, e você tá ali fazendo um malabarismo, tentando dar conta de tudo isso, sem deixar a peteca cair. Olha, meus parabéns aqui pra você. Tirei o chapéu, porque a situação que eu tô vendo na mesa, não sei qual é a situação que você tá vivendo, mas não é uma situação fácil, né? E alguém aqui, a sensação que eu tenho é que o universo tá te testando. O universo está testando teus valores, o universo está testando tua resiliência, o universo está testando o quanto você realmente é fiel àquilo que você acredita, o quanto você está disposto a lutar por aquilo que você realmente acredita, né? E alguém aqui, né, que é essa energia da imperatriz no momento presente, vocês estão tentando ter muito jogo de cintura, sabe? Como é que eu posso lidar com leveza na situação mais catastrófica da minha vida? Como é que eu posso lidar no meio desse caos com leveza? Como é que eu posso lidar no meio desse caos com menos de conflito possível? Então é como se a forma que você estivesse encontrando aqui de lidar com isso é eu ficar sozinho. Quanto mais tempo eu conseguir ficar sozinho, isolado, no meu mundo, no meu universo, mais eu me fortaleço. E aí, quando eu me fortaleço, eu me empodero de novo, né?
Pra mim ter forças aqui, olha aqui o 10 de espadas no fundo do deck. Pra mim ter forças aqui, pra mim se levantar de uma situação que aparentemente não tenho armas pra lutar. É como se eu tivesse entrado numa guerra sem armas. A minha arma aqui é o meu conhecimento. O eremita ele não tem nada, além de um cajado, né? E nesse cajado ele guarda a energia de todos os arcanos até chegar nele. A energia do imperador, da imperatriz, do papa, dos enamorados, do carro, da morte, do mago e da sacerdotisa. E do louco. Todas as energias de todos os arcanos que vêm antes do eremita, elas estão armazenadas apenas nesse cajado. Então aqui você sabe que a situação, a batalha a qual você vem enfrentando, a única coisa que você pode contar é com o teu conhecimento. É com você mesmo. Tem muito uma coisa aqui nesse jogo de eu não posso contar com ninguém. Eu só posso contar com com o meu poder de manifestação, o mago, com a minha intuição, com o meu conhecimento, a sacerdotisa, o quanto eu tenho a coragem de me jogar nas situações, e eu sei que se eu precisar ser impulsivo aqui numa situação, eu vou ter a coragem de ser impulsivo, o quanto eu posso lidar com a minha criatividade, com o meu empoderamento, com a minha espiritualidade também, né? Eu sei que eu posso contar, às vezes assim, você tá passando por uma dinâmica na tua vida onde você sabe que a única força no momento que você pode contar é com a espiritualidade, é com a tua espiritualidade, né? E você pode se ver completamente sozinho nessa realidade. E eles estão dizendo, confia, faça suas orações, não perca sua fé, porque se você tem a espiritualidade do seu lado, você tem tudo. Você não precisa de ser um humano medíocre, mesquinho do seu lado te apoiando. Se você tem a espiritualidade do seu lado, você tem tudo. O que você não pode perder é a fé. E o louco, ele tem essa energia da fé, de confiar no universo, de confiar que tudo dá certo, de confiar que ele vai se jogar e o universo vai sustentar, né? Só que eu não posso esquecer que veio a energia do mestre aqui também. O mestre, o eremita e o rei de espadas. Então, por isso que eu falei, todas as tuas atitudes, todas as tuas ações nesse momento, elas estão sendo muito bem pensadas. São ações, são atitudes muito cautelosas, porque você sabe que qualquer passo em falso, você pode gerar uma situação pior do que já se encontra, né? E pelo jeito aqui não é uma situação boa com a torre, né? Toda a estrutura que eu tinha, se é que existia alguma estrutura, já se ruiu, né? Se aqui existia alguma pessoa da qual eu tinha algum tipo de apego e eu achava que eu podia de alguma forma contar com essa pessoa ou confiar nessa pessoa, essa ilusão ela já caiu por terra, né? Nesse momento o universo já te mostrou que essa pessoa que você achava que você poderia confiar, ela não é uma pessoa confiável. Sinto muito te dizer, mas não é uma pessoa confiável. Então, assim, tem situações na nossa vida que elas acontecem normalmente pra gente ver, né, a verdade dos fatos. A gente vê com clareza aonde é que a gente tá, onde é que a gente se colocou, as dinâmicas que a gente se coloca. Porque às vezes, vamos colocar aqui que é um relacionamento, né? Se esse relacionamento tava começando agora, a vida ela já fez questão de te mostrar quem é a pessoa que você tá lidando. Para que você, sabe, não acabasse se envolvendo numa dinâmica onde só depois você fosse descobrir o verdadeiro caráter da pessoa. Tem uma situação aqui da vida trazendo a clareza, o discernimento já no início de situações que possam se tornar muito abusivas e muito tóxicas para que você se afaste. Deixe ir, tá? E não vou negar, aqui nos próximos dias, alguém, né, que muito provavelmente é você vai tomar a decisão de se jogar na estrada, ou se jogar num caminho novo, ou se jogar numa situação nova e deixar uma situação para trás. Abandonar essa situação de torre para trás.
né? Mas é engraçado porque não é uma situação que, tipo assim, ó, tem algum tipo de responsabilidade aqui que você simplesmente não pode pegar suas coisas e ir agora, é a hora que você bem entender. Você precisa gerar uma situação, uma estratégia para que você vá se afastando cautelosamente de uma situação aqui até que você consiga se desvencilhar. Para alguns pode ser um relacionamento abusivo, e relacionamento abusivo não é só relacionamento entre casal, pode ser um relacionamento abusivo na família, o qual você vem tentando se desvencilhar, né? Alguém aqui pode ter se apaixonado por uma pessoa e agora você, ainda no início da relação, tá? Bem no início da relação aqui, a vida ela tá te mostrando que às vezes essa pessoa que você se encantou ou que você sente uma atração muito forte, um relacionamento muito karmático, ela não é a melhor pessoa para você, né? Às vezes assim, a pessoa no início da relação ela já tá mostrando os sinais de toxicidade, os sinais de abuso. Então é como se alguém aqui estivesse enxergando isso e pensando assim, bom, eu já vivi isso no passado, né? E no passado eu percebi os sinais e eu me envolvi na situação até chegar numa proporção onde eu perdi o controle, né? Então aqui eu vejo que tem alguém tentando, mesmo com os sentimentos envolvidos, alguém tentando ser muito racional. Por exemplo, eu amo muito essa pessoa, eu gosto muito dessa pessoa, mas eu não tolero determinadas atitudes, eu não tolero determinadas ações dessa pessoa. Então, por mais que o meu amor aqui seja muito forte, seja muito latente, eu vou doutrinar, eu vou controlar essas emoções porque eu preciso me respeitar e me colocar em primeiro lugar. Então, para alguns aqui, confesso que a energia é quase assim um teste do universo para ver se você realmente está fiel aos seus valores e às suas crenças, sabe? O quanto você realmente mudou entre uma situação e outra, o quanto você realmente está disposto a ser justo, a ser leal, a ser honesto, sabe? Então, você pode estar vivendo um momento bem turbulento, sabe? E esse momento turbulento está envolvendo várias pessoas ao teu redor. Tem várias pessoas aqui envolvidas nessa dinâmica. Eu ouvi teste de caráter, estão testando o seu caráter. Ixi, muito pano pra manga nesse jogo. Ó, a estrela, a espiritualidade. Então aqui você tá protegido, né? Por isso que eu te falei, se você tá numa dinâmica, se você tá numa situação onde você percebe que nesse momento você não consegue contar com ninguém, você não pode se apoiar em ninguém além de você mesmo, saiba que por trás de você mesmo tem a espiritualidade que tem seus mentores, seus guias te dando todo o apoio, né? Então, continue nesse processo de quando eu não souber para onde ir, quando eu não souber para onde olhar, olhe para dentro. Entre em meditação, faça uma oração, né? Entre para o seu mundo interior, mergulhe aqui dentro de você, porque você vai encontrar as respostas e você vai encontrar a sabedoria para lidar com cada pequeno desafio. Porque é aquela coisa, sabe quando eu resolvo uma coisa, eu resolvo um problema, aparece outro, eu resolvo um problema, aparece outro. E parece que eu perdi o controle já da situação, daquilo que está acontecendo fora de mim, eu não tenho controle. Mas eu consigo controlar a forma que eu estou reagindo a cada uma dessas situações sem perder o meu jogo de cintura, sem perder a minha razão, a minha maturidade, a minha inteligência, né? Olha aqui, justiça, equilíbrio. Só que essa justiça, ela tá do teu lado, né? Aqui existe, às vezes, até situações na justiça que você pode estar tendo que lidar, situações legais da qual você está tendo que lidar, né? E da qual você está precisando ter muita inteligência e muita estratégia.
Pode envolver aqui processos legais, por exemplo, a guarda de um filho, a separação judicial, medida protetiva, qualquer coisa que envolva a lei aqui. Né? Pode ser que você esteja nesse momento lidando com situações aqui que envolvam as leis do homem, né? As leis jurídicas. E você precisando ter bastante sagacidade, porque você sabe que as pessoas que você está lidando ou que você está enfrentando são pessoas que elas não são honestas, elas não são justas, são desleais, falta caráter. Infelizmente, né? O 5 de espadas é uma carta onde há muita deslealdade, há muita competição. Eu quero ganhar a qualquer custo, né? Então você pode estar lidando aqui com pessoas que querem ganhar a qualquer custo. Às vezes você pode ter terminado um relacionamento e essa outra pessoa não aceita o fim do relacionamento. E aí essa pessoa começa com perseguição. Não, mas você vem com a energia do carro, né? Você vem querendo pegar o teu barquinho e tocar dessa situação. Realmente deixar para trás aqui, ó. Né? Eu ouvi aqui que para alguns é deixar para trás uma vida inteira construída, estabelecida. Por exemplo, você passou anos construindo casa, família e tal, e de repente você tem que simplesmente pegar a tua trouxinha aqui que nem um louco e abandonar tudo. Deixar tudo para trás, porque para você sair dessa situação ou para você ter paz, a única forma de você se desvencilhar dessa situação é se você abrir mão de alguma coisa. E às vezes pode ser mão de algo material, né? Ou abrir mão de um carro, ou abrir mão de um apartamento, de uma casa, de alguma coisa que envolva a justiça, que pode demorar, que pode envolver a lei. Então, por exemplo, eu sei que se eu abandonar o lar, se eu abandonar uma situação, eu perco os meus direitos sobre tal coisa. Então, aqui você precisando fazer uma escolha, né? Poxa, mas eu trabalhei tanto, eu levei uma vida para construir isso e agora eu posso perder tudo assim? Pois é. É uma situação bem desafiadora que você vem enfrentando aqui. Mas... saiu o Rei de Copas com o 3 de Espadas e com o Imperador. Para alguns, essa situação que você pode estar enfrentando de desafio pode ser com o pai. Pode ser com o pai de vocês. Entendi. Eles estão me passando algumas situações. Por exemplo, você viu um caso de violência dentro de casa entre o seu pai e a sua mãe. Sua mãe pode ter sido violentada. E aí você vai para a justiça, né? Sua mãe vai para a justiça contra o seu pai e você tem que escolher um lado. Daí, por exemplo, você vive sobre o mesmo teto que esse pai. Daí aí você quer depor a favor da sua mãe. Porém, você tem que ser muito cauteloso aqui até o dia da audiência ou até o dia que você decide achar um lugar para ir, uma casa para ir, porque você pode correr riscos, né? Por exemplo, ser agredido também ou alguma coisa do tipo. São situações aqui bem de casos de família, assim, que eu tô vendo. Casos de constelações familiares, sabe? Tipo, um marido abusivo. Você pode vir sofrendo abuso dentro de casa, e aí você não tem uma amiga, você não tem ninguém para quem você possa contar a sua situação, e aí você não trabalha, você não tem uma renda, e aí você tá tentando achar um meio ou um lugar para você fugir de casa, para você ir, que você vai ter que se jogar como louco, entendeu? O louco, ele não tem casa, ele não tem, a casa dele ele tá prestes a se jogar no abismo. Mas ele tem fé, ele sabe que o universo vai sustentar ele se ele se atirar dessa aventura. Então, às vezes, você pode sair de um lugar, querer sair de uma dinâmica onde essa dinâmica tá muito tóxica, muito abusiva, né? E não ter para onde ir, não ter muito o que fazer nessa situação, mas é aquele momento onde você chega numa conclusão assim, tipo, não dá mais. Eu não posso mais permanecer aqui, né?
eu fiz o que eu pude, eu empurrei com a barriga enquanto deu, mas a partir desse momento eu não posso mais ficar nessa situação, né? Se eu continuar nessa situação, eu vou me prejudicar mais do que eu já estou me prejudicando. Então, é assim, eu estou tentando ser muito racional, a justiça fala aqui muito racionalidade, o Rei Espadas fala muito de racionalidade. Eu tô tentando ser o mais racional que eu posso, tô tentando ser o mais justo que eu posso, mas eu preciso primeiro ser justo comigo, porque eu tô numa situação aqui de muito conflito. E às vezes esse conflito é justamente você ter que lidar com situações que vai contra os seus valores, contra os seus princípios, contra a sua verdade, e você já não consegue mais tolerar isso, entende? Ó, tem proteção espiritual aqui. 3 de ouros. E aqui tá me mostrando que existem pessoas que você vai conseguir contar com essas pessoas, né? A espiritualidade vai movimentar aqui pessoas na matéria que às vezes você nem conhece, pessoas que vão aparecer na tua vida, mas pessoas que vão conseguir te ajudar nessa situação, às vezes até com conselho, né? Com uma orientação mesmo. E que aqui são situações kármicas, né? São situações que geram muito medo, muita angústia, mas normalmente a Lua fala de situações ocultas, situações que tem coisa oculta, né? São muitas vezes questões kármicas. Eu estou repetindo padrões de ancestrais, padrões de vidas passadas. Hoje é domingo, né? Hoje é domingo. Hoje tá tão com energia de domingo. São padrões aqui dos quais você vem tentando quebrar, mas encontrando uma certa dificuldade, uma certa resistência em vencer esses desafios. Há uma ancestralidade aqui que pode ter enfrentado muitas mudanças, né? Muito ancestralidade que pode ter sido arrancada da própria terra, da própria casa, aquelas tribos que eram invadidas e aquelas chacinas que aconteciam, situações onde alguns aqui podem ter sido bruxos, bruxas em vidas passadas e ter sofrido perseguição, então você sente que você ainda manifesta nessa vida muita energia de perseguição. Onde você vai, você é muito perseguido pelas pessoas, né? Para alguns aqui pode ser situação com o pai, perseguição com o pai. Até lembrei de uma cliente agora. Sei que você vai assistir esse vídeo. Essa leitura é para você. Questões aqui de perseguição com o pai, né? De perseguição do masculino. Às vezes até energias ocultas, cobradores kármicos que não estão encarnados, mas que você sente, né? Que aonde você vai, existe essa questão meio que às vezes sem explicação. Poxa, mas acabei de me mudar, acabei de chegar num lugar novo, como é que eu já consegui criar tanto problema aqui? Parece que eu sou um imã para problema, né? Mas a culpa não é sua, né? Eu sinto aqui que existe uma questão a ser resolvida, sim. Uma questão que pede muito do seu autoconhecimento, da sua sabedoria, da sua conexão com a espiritualidade, onde é necessário muita cautela, como se você estivesse constantemente pisando em ovos, né? Mas você tem a proteção espiritual. Até porque, às vezes, né, a gente tem uma missão. Cada um de nós vem para essa matéria, vem para essa realidade com uma missão. E às vezes a missão que a gente tem, que seja dentro da família, ou que seja no meio onde a gente convive social, às vezes a missão que a gente tem é uma missão muito importante, né? Aos olhos da espiritualidade. Pode ser que aos olhos das pessoas que estão à tua volta não signifique nada. Mas aos olhos do teu eu superior, aos olhos da espiritualidade, a tua missão é muito importante. E as energias que estão à volta, sabendo disso, elas tentam te paralisar de todo jeito, sabe? Então, assim, nessas horas o que a gente pode se apegar? A fé, né? A Deus, a oração, ao nosso eu superior, à nossa consciência, que aqui é um jogo que me fala muito de consciência, né? Às vezes a vida ela vai te testar
para ver se numa situação de abuso, né, você vai seguir a tua consciência ou você vai negligenciar, você vai ver uma situação acontecendo e você vai se colocar negligente diante daquela situação. Então, a gente é muito testado o tempo todo, né? Mas lembre-se que depois do vendaval sempre vem a calmaria. Então, se a tua vida tá um vendaval nesse momento, com essa torre, se mantenha o mais centrado possível. Se possível, ficar o máximo de tempo sozinho, fique. Quando você não puder ficar sozinho, você ser obrigado a conviver nessas dinâmicas com essas pessoas, tente manter o jogo de cintura. Porque a Imperatriz, nesse jogo, ela me veio muito como aquela mulher, assim, não que você seja uma mulher, você pode ser um homem, mas aquela energia de ter jogo de cintura, de ser maleável, de saber dançar conforme a música, né? Eu achar um jeitinho de driblar a situação sem que eu passe por cima daquilo que eu acredito, daquilo que é importante para mim, mas que eu consiga driblar a situação ali até eu resolver a situação, né? Que é uma situação aqui que, ó, temperança, pede cura, pede paciência, é algo que às vezes pode vir acontecendo já há muitos anos, às vezes é uma situação onde você já pode vir tentando resolver há muitos anos, e então é algo que precisa de paciência, que leva tempo, que fere. Eu sinto que fere, sabe? Não que as pessoas te firam diretamente, mas a situação em si ela te fere. Ter que conviver com isso, ou ter que vivenciar isso, visualizar isso, presenciar isso, te fere, né? E você entra em conflito, só que se você entra em conflito, você entra em desequilíbrio, né? Então aqui é como se você tivesse... Lembra que eu falei no início do jogo que você tem que lidar com várias coisas ao mesmo tempo? Como tem o 3 de espadas e o 5 de copas aqui, então, tipo assim, essa situação me fere, me deixa muito triste, só que se eu entrar numa depressão, numa melancolia agora, eu não vou ter energia para lidar com isso, então eu tenho que equilibrar aqui, ó, né? Eu tenho que tentar lidar com isso da melhor forma possível, ao mesmo tempo eu tenho que cuidar de mim, das minhas emoções, eu tenho que me voltar para dentro, tenho que buscar o meu centro de poder, o meu equilíbrio aqui, para que eu consiga ter jogo de cintura, porque eu sei que vou ser bombardeada de novo, vai vir... Sabe, às vezes, quando a gente tá tendo que lidar com muitos problemas dos outros? Não que a gente queira se envolver nos problemas dos outros, mas que a vida, ela coloca a gente em situações onde a gente é obrigado a se envolver no problema dos outros. Então, tem muito forte essa coisa do jogo de cintura. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que é um momento onde você também está aprendendo, existe, né, nessa dinâmica toda, nessa situação toda, existe uma coisa muito importante aqui acontecendo, que é você, toda essa situação que está acontecendo fora, ela pode estar vindo como um aprendizado para você aprender a confiar em si mesmo. Aprender que você só pode confiar em si mesmo, ou que muitas vezes você não precisa de ninguém, né? Tipo assim, uma coisa meio que de autossuficiência, mas não uma autossuficiência egoísta, uma autossuficiência, tipo assim, se você era uma pessoa muito insegura, que você sempre dependia de alguém, que você sempre para resolver os seus problemas ia pedir ajuda para alguém, para um pai, para uma mãe, para um tio, para um sobrinho, para um chefe, para alguém, nesse momento você tá aprendendo porque ó, tem o rei e a rainha de paus aqui. E o rei e a rainha de paus são energias muito imponderadas. E eu tenho a Imperatriz e o Rei de Ouros, né? Então, assim, a Imperatriz ela é muito criativa e o Rei de Ouros domina a matéria, domina o dinheiro. Então, eu sinto que é um momento onde você tá confiando plenamente no teu potencial. De resolver as coisas, de solucionar as coisas, de apaziguar, né? De contar com você mesmo para resolver os seus BO, sem depender de ninguém. Então, ao mesmo tempo que tá um caos lá fora, né? Você está tentando manter a paz interior e você está entendendo que existem momentos na vida onde a gente só vai poder contar com a gente mesmo. Só a gente vai entender o nosso ponto de vista, só a gente vai entender as nossas razões, as nossas motivações.
existem momentos na vida onde a gente vai ter que se respeitar e se colocar em primeiro lugar, e para se colocar em primeiro lugar a gente vai ter que abrir mão de pessoas, abrir mão de relacionamentos, pessoas às vezes da família, pessoas às vezes um namorado, uma namorada que a gente ama muito, mas que para mim aceitar aquela pessoa na minha vida eu tenho que passar por cima de quem eu sou e eu não me permito mais isso, né? Ó, 2 paus. É uma escolha. Eu tô parado decidindo qual caminho eu pego, porque eu tô pesando 2 de espadas, né? Eu dou um passo para trás aqui, 10 de copas. Eu entro em harmonia comigo mesmo. Tá muito forte essa coisa do eremita, da harmonia, de tipo, eu não escuto a opinião de ninguém, eu não vou pedir opinião para ninguém, eu não peço para ninguém me ajudar a decidir o caminho que eu preciso tomar. Eu entro pra dentro de mim. E dentro de mim eu chego num consenso da harmonia do meu sagrado masculino e do meu sagrado feminino, e eu sinto, percebo, né, porque a sacerdotisa ela é muito para dentro. Eu mergulho aqui na minha intuição, no meu interno, e eu vou me guiando nesse mar de ilusões, nessa situação onde eu não tô vendo um palmo na frente. Eu não sei onde é que isso vai dar, mas eu tô seguindo meu instinto. Leitura profunda, né? Tô até agitada, tô sentindo bastante ansiedade. Bastante ansiedade. É um momento onde você pode estar sentindo bastante ansiedade. Então, assim, tente ir pra natureza. Olha a mente aqui, né? Você tá vivendo um processo de transformação profundo. Não pense que você vai sair a mesma pessoa dessa situação, porque você não vai, tá? Tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, tá tudo acontecendo muito rápido, mas ó, é um processo de transformação a nível de escorpião aqui, profundezas da alma que tá acontecendo. Por isso que eu falei, às vezes é coisa da ancestralidade, às vezes é coisa de vida passada, tá? Tem um propósito, não é à toa. Todo esse processo que você tá passando, todas essas dificuldades que você vem enfrentando, elas têm um propósito. Então continue sendo forte, resiliente, o vendaval vai passar, a calmaria ela vai vir. Mas nesse momento tente passar pelo olho do furacão com o pé no chão. Tá bom, meus amores? É isso que eu vejo pra vocês. Espero que a leitura tenha feito sentido. Se não fez, você já sabe, solta pro universo que deu tudo certo. E a gente se vê em breve. Um beijo e até mais. Tchau!